Olá, juventude, a paz de Jesus e o amor de Maria. Meu nome é Letícia e sejam bem-vindos a mais um Cojapa Cast. Hoje vamos dar continuidade à história dos 50 anos da Cojapa. E nós trouxemos aqui duas pessoas que foram muito especiais para essa história. Estou aqui com o Milton Caetano e com o Antônio Moraes. É nóis. Vamos começar esse podcast contando mais um pouco dessa história, 50 anos de história. E quanta história tem nesses 50 anos. Vocês foram dados pra mim como os palhaços da Cojapa. O que vocês aprontavam tanto, gente? Falaram assim, ó, você vai entrevistar os palhaços da Cojapa, que sempre faziam todo mundo rir. Vamos lá, vamos entrevistar. Vocês aprontavam bastante na Cojapa? Eu não. Era o Milton que apontava mais. Ele tem cara de bobão assim, mas é inteligente. Não, e o Milton veio todo num estilo. Eu falei que agora meus convidados vão vir nesse estilo, com a boina. Se soubesse disso, tinha arrumado um boné pra mim também, viu? Legal, né? Eu gostei. Mas é que eu tô explicando mais ou menos pro Milton, tava falando que ele, pra mim, foi uma pessoa especial. E a Cojapa foi mais ainda. E acho que eu acredito que tem muita gente que saiu da Cojapa antes que eu conheço, que hoje tá talvez na rua. Ficou fora. Então a Cojapa, para mim e para muitos, eu tenho certeza que foi uma coisa de ouro que aconteceu na vida nossa aí. Agora que nem o Milton, Vicente, Valdir, Toninho, o Miro, Dema, que era irmão, que era mais novo um pouco, esse foi as pessoas que mais nós andava junto. Sim. O Jajá, a Salsicha e o Claudio, a gente não andava muito, porque era muito bagunceiro, a gente não gostava muito. Ah, eles não eram bagunceiros tanto, entendi. Vocês falaram você falou que eu vim com estilo, não é estilo. Isso é uma preocupação, porque você veja a minha situação tá delicada aqui de cabelo. O rapaz com essa cabeleira toda, eu tinha que vir com esse negócio na cabeça aqui para disfarçar um pouquinho. Ai, gente, não. Que isso? É charme. É estilo, como diz agora. Agora a juventude fala assim, é estilo. Vergonha, é estilo. essas coisas. Como ele disse que o Milton e a Cojapa é especial para ele. A Cojapa, ela é especial realmente, foi para ele e para todos nós, porque a Cojapa tinha, vocês falaram inicialmente que os palhaços, mas na verdade eu não sou palhaço, o palhaço é ele, mas um outro pessoal. Tá. Mas a Cojapa tinha uma coisa muito bonita, ela tinha vários campos, pessoas que tinham dons especiais, entendeu? Que é muito... Nossa... Como ele falou que o aprendizado da gente foi grande por causa disso. Era uma equipe de pessoas com diversas áreas, com pessoas especiais mesmo. Tinha pessoal de equipe de trabalho extraordinário, né? Pegava aí meu irmão, a Rita, pessoal de trabalho ali que fazia os trabalhos, até no mimeógrafo que vocês falaram. Sim. Tinha uma equipe de pessoas assim que tinham preocupação mais a parte teatral, né? Sempre tinha aquelas pessoas que a gente pode falar depois aqui de um tal de Emílio, né? A gente pode falar depois, Toninho de Falco, que é uma pessoa que era um ícone e a gente inspirava nele, Sim. né? Tinha o futebol, o pessoal do futebol, e tinha o pessoal dos palhaços, né? Que era o Cláudio Messias, Romeu, que já é falecido, certo? Eu não faço parte dessa equipe, com certeza. Claro, não. Mas a palhaçada, assim, quando a gente fala, é esse dom de tirar a risada de uma pessoa, né? Tem pessoas que chegavam tristes na Cojapa, mas conversavam com vocês tiravam uma risada. Essa parte é muito importante também, porque é uma parte que torna mais leve o dia das pessoas. E esse é o dom de vocês, né? Podemos dizer assim. Isso você tocou numa parte de humorismo, né? Diríamos assim, pessoal mais humorista, né? Que tinha uma equipe assim especial disso. Eu tenho, no meu ponto de vista, hoje com meus 65 anos de idade, estou diminuindo a minha idade, é 6,6. A gente não ia perceber. Não dá para perceber, né? Eu costumo dizer, pelo que é a minha família também, o que nós passamos na Cojapa, eu acho que a vida sem senso de humor, eu não vou falar o que é não, o que eu costumo falar, não tem graça. Não, é escura, né? Então, mas esse negócio de humor aí da brincadeira, eu sempre tive uma opinião. Eu brinco aqui, onde eu trabalhava, que é um lugar muito sério, no fórum, eu sempre brinquei com o promotor, com o juiz, mesma coisa.
A única coisa que a gente não falta com respeito. Sim. Mas a brincadeira, eu sempre... O senso de humor é fundamental. Milton, Vicente, a turma... Tinha vezes que depois que a gente terminava a comunidade, parava na esquina da minha casa, que eu morava aqui na esquina de cima, e ficava lá conversando até 2 horas da manhã, lá, achando história para contar, né? Não tinha bebida, não tinha nada, mas era uma coisa muito saudável. Você sabe? Sadia a brincadeira, Nossa. né? Necessária. Meu pai com a minha mãe ficava feliz, tinha como filha a turma, né? Os pais na Cojapa sempre muito presentes, Olha, né? eu saía com isso aqui, até doendo, de tanta risada com essas palhaçadas. E depois da reunião... E até hoje é assim, né? O Moraes eu sempre tive mais contato que o senhor, meu. Mas é até hoje assim. Desse jeito. Não tem como ficar... Quando se reúne, quando a gente reúne é uma alegria doida, quando a gente consegue reunir esses adolescentes da terceira idade. Eu teve um amigo meu... Sempre jovens. Opa! Teve um amigo meu que eu... estudado, sabe? E daí eu comecei a ter amizade com ele, e no fim comecei a aprender a gostar dele como meu irmão. Só que daí quando foi dali, tipo, 2 anos, ele me fez passar uma vergonha, que eu tava trabalhando. Daí fiquei sabendo que o cara foi em São Paulo fazer um concurso e pegou o pé na escada rolante, assim, saiu a sola do sapato. Daí ele parou, assim, arrancou o couro do sapato, colocou no pé e foi embora. Cada pouco ele dava um grito, que pisava numa brasa de cigarro na rua, dava um gritinho. Fez a entrevista, passou na entrevista sem sola do sapato. Que isso? Esse era crânio. Crânio. Esse eu admiro. Tira o chapéu pra ele. Né? Até sem sola do sapato. Mas vocês começaram em épocas diferentes na Cojapa. O Milton começou antes. Em 74, 75, 76, Eu acredito 76, 77 no máximo. Não conseguia descobrir a data. Mas no primeiro encontro já teve essa visão maravilhosa do Não, Milton. no primeiro encontro ele quase colocou eu pra correr, né? Então a gente já fica meio assustado, a gente né? recebe com calma as pessoas. Mas, então, vamos começar aqui. Milton, como foi que você começou? Como eu comecei, eu acho que até coloquei no WhatsApp, quando estavam lembrando das pessoas. Vamos contextualizar que ele tá falando isso em todo o podcast, a gente não explicou. Tem um grupo só que a gente criou nesse Jubileu de Ouro, só com as pessoas que começaram a Cojapa, todo mundo que participou desses 50 anos de história. E é uma memória que todo mundo traz a todo momento, né? Conforme foi dito pelo Toninho de Falco e o Valdemar aqui, fizeram aquele trabalho quando passou a ter a comunidade do Cojapa, eles, os pioneiros, né? E eu, numa participação da Santa Missa, eu fui convidado, que eles falaram que passavam a convidar as pessoas, eu fui convidado na saída da Santa Missa pela Cida de Falco, a irmã do Toninho de Falco. Ela também Convidou nós para participar e a gente foi participar. Eu e o Vicente, meu irmão, né? Que é o marido da Rita, né? É meu irmão Vicentão. E a gente começou a participar dali. Ah, é? Gente, eu não sabia. Realmente, vocês têm uma semelhança. Desculpa, eu não imaginava. Faz Mas tempo, tem uma hein? semelhança. Faz tempo, que irmão. Só faz tempo, né? É, Eu que me perdi nessa. Pequenininho. Desculpa, vamos lá, Milton. Então, e aí a gente começou a participar. Gostamos, aquilo, a gente já tinha uma formação, assim, uma educação dentro da família a respeito das coisas da igreja, de participação da Santa Missa e tal. Então, para a gente foi só uma adaptação. E ali, nossa, foi a vida minha. Eu posso dizer que a Cojapa, ela representa para mim a minha formação da partir de jovens, a minha alegria, a minha paz, a minha comunhão espiritual. A Cojapa representa isso para mim, entendeu? Hoje, já vovô, tendo meus filhos, tendo netos, né? E vou até falar uma frase do meu filho aqui que eu achei interessante, já que nós estamos falando da alegria do grupo. O meu filho falou assim: pai, eu gostaria de ter uns amigos que nem o senhor tem. Porque todo final de ano ele estava junto comigo. Depois que eu casei, eu tinha essa amizade. Eu queria ter amigos como o senhor tem. Rendeu, né? Pra vida. Você deveria ter respondido para ele, não é fácil. Uma pessoa assim. Ah, como Moraes. Não é assim a tua Não, como Moraes é difícil. É difícil. E eu queria contar uma rapidinha do Moraes também. Ele acabou falando que, como eu tinha uma certa representatividade, né, quando ele veio para Cojapa e tal, que eu estava fazendo uma palestrinha, né, passando uma mensagem,
Mas eu tinha queria ressaltar isso para mim, não esquecer realmente uma gratidão que eu tenho com relação a esse meu amigo. Eu trabalhava no banco, né? Ele até falou estudado, não é estudado coisa nenhuma. Trabalhava no banco e ele, na época, trabalhava em cerâmica e tal. E acho que eu fui mandado embora do banco, 8 anos de banco, fui mandado embora e estava desempregado, né? Graças a Deus não estava passando necessidade, mas um amigo chegou para mim e de uma forma tão humilde e simples, né? Porque ele achava que trabalhava em banco fosse alguma coisa, né? Acho que ele pensava isso, né? Ele virou para mim e falou assim: Milton, eu tô no sítio aí fazendo um trabalho nas cercas. Eu sei que você trabalha em banco, né? Mas eu sei que lá é um lugarzinho limpinho e tal. Mas se você tiver precisado, tiver uma dificuldade na família e tal, vai lá que a gente trabalha junto. Eu nunca esqueci isso. Porque gratidão, quem não tem gratidão não ama, né? Então é um menino que eu amo. Ai, que lindo! Que amizade linda, Essas que durou pra vida marca a toda. gente. Mas é recíproco, né? Porque a comunidade, que nem nós estávamos comentando lá na brincadeira ali, mas a comunidade era sempre, um corria pelo outro, né? Tinha uns que era mais centrado ali de levar as coisas mais sérias ali, fazer escrito. Daí tinha nós que eram os braçais ali que fazia correr as coisas, né? Então a gente corria atrás do que podia ali, né? Cada um fazia. Cada um do seu dom, né? Só que nem E tinha. se completava, né? Que nem eu tava falando do Toninho de Faco, que a gente tinha hora que a gente ficava meio ligeiro com ele, com medo, mas era porque ele gostava porque ele tinha o Leva as estudo coisas a dele, sério. tudo certinho. E o Milton ficava fazendo arte, então daí Vai de atrapalhava. Milton e Salsicha. E o Salsicha, e o Jajá. Já, Romeu. faz E 3 protagonistas. Era uma equipe grande, né? Romeu, tinha Romeu, nossa. Nós fomos em Campo do Jordão, daí lá em Campo do Jordão tinha uns cavalos para você alugar para andar lá. Daí alugamos o cavalo lá, o Romeu pegou um cavalo lá, o cavalo parou no meio da rua, não ia nem para frente nem para trás o cavalo, ficou o carro parado. E o Romeu no carro. Precisamos quase pegar em 5 para arrastar o cavalo para beirada da calçada, sabe? Foi uma comédia, mas senhora. Onde ia dava zebra, né? Mas precisava de uma liderança assim como o Toninho, né? Nossa, Centrada. sim. Que muito do que a Cojap é hoje foi Então, dessa mas liderança. nós tínhamos o Toninho, o Valdir, que é uma pessoa que eu admiro demais. Eu fiz um encontro TLC com ele, com o Valdir. Eu e o Valdir fizemos em Campo Limpo. O Valdir de uma equipe mais nova, mas ele é de uma atuação Fora do comum. extraordinária. Você pode ver a leitura dele lá, quando ele faz leitura, eu admiro ele quando ele faz. E nós fizemos o TLC junto, e foi uma coisa que emocionou demais, porque quando nós estávamos em Campo Limpo fazendo, quando nós viemos para Jundiaí na missa, nós ficamos de sexta à noite até domingo à noite. A missa foi acho que 7 horas da noite, eu acredito, em Jundiaí. Quando terminou a missa, que nós estávamos sentados tudo na frente, quando nós viramos para trás, meu pai e a minha mãe estavam lá, que a turma da Cojapa levou. Meu pai, Maior emoção, né? a mãe do Que Valdir, emoção. porque o Valdir não tinha pai na época mais, né? Mas levou a mãe do Valdir. E quando eu virei para trás, meu pai e minha mãe estavam lá. E meu pai e minha mãe praticamente quase não saía de casa, sabe? Querido E a Cojapa Totó, o querido conseguia. Totó, a sua mamãe, a Dona Dona Antônia. Antônia. Isso é memória. E, nossa, é isso, a Cojapa faz com que, né, as pessoas vão lá, saiam do comum. Isso Não, é era força, fora do né? comum. A comunidade, nós participávamos e os pais era frequente Ativamente. também, porque, sabe, era uma coisa. Você não via a hora de chegar no sábado para você vir na reunião, para vir na missa e reunião na Cojapa, né? Era isso. E era um Sim, lugar sim, sim. saudável, né? Onde você Nossa podia deixar os jovens se preocupar. Não tinha preocupação, porque terminava 10 horas, 10 e meia, saía tudo junto, roscando pra rua, esse aqui que enroscava na esquina ali, ficava fazendo bagunça, mas o resto era tudo normal. Bora, Normal. calminho você, Calma. né? Calminha, nem se envolvia Sempre na muito paz. comigo. Imagina. Dentro do pessoal que tinha, assim, de liderança, né? Dos pioneiros, eu queria ressaltar aqui a atuação de um amigo nosso que já é falecido também, faleceu novo, por sinal, participava da Cojapa, que é o Emílio de Campos. O Toninho de Falco também era elaborador também dessa parte, né, mais de artes, assim, né,
elaboração de textos e tal, e o Emídio também fazia parte dessa equipe. E esse Emídio é um menino muito dócil, muito amoroso, todo mundo gostava muito dele. E ele chegou a escrever um livro. Olha, um livro. O livro estava para ser lançado, inclusive, e ele, com a situação financeira não era muito boa, ele comentou com o pessoal da Cojapa se reuniu, plano daqui, lá, arrumado dinheiro para o lançamento do livro desse amigo nosso, Emídio de Campos. E por uma situação que só Deus sabe, né? Ele teve um problema, acho que foi câncer, né? Assim, rapidinho. E aí ele foi para o hospital e depois faleceu. E esse livro não foi lançado. Não foi. Curiosidade minha, porque eu nem sei onde foi parar esse livro. Meu Deus, não foi lançado. E era um livro sobre teatro. De teatro, era um livro assim da peça. Eu não, com toda sinceridade, eu não sei exatamente no que abordava o tema do livro dele. A respeito de quê? Eu acredito que seja assim, dentro de alguma orientação das coisas espirituais, imagino, assim, dentro do campo espiritual. Ele tinha uma amizade, inclusive, com um ator da Globo na época, chamava Mário Lago, um senhor que até está aqui, não está vendo, nem lembrei, um senhor bem de idade mesmo. Sou bem mais jovem que você, ainda. E depois, esse livro, o seu Mário Lago, que era da Globo, estava também ajudando ele para o lançamento desse livro. Depois acabou, ele faleceu, nunca mais soubemos dessa situação. Então ele atuava nessa parte teatral ali dentro da Cojapa. Ele também Meu Deus. Criava também nessa parte aí, criava as esquetes, algumas coisinhas para a gente apresentar, né, nas reuniões nossas, né? Quanta história essa Cojapa tem? A Cojapa era nossa vida, né? Não, porta comum. E esses teatros eram feitos principalmente na Semana Santa, né? Que era comandado pela Cojapa. Semana Santa, às vezes do final de ano, do nascimento de Cristo, e às vezes bolávamos algumas coisas também, assim, mesmo nas reuniões, dentro do tema das reuniões, né? Que era humildade, gente que não tinha um tema específico que do final de semana, né? Justamente quando o Tony estava falando negócio de humildade, acho que foi humildade, não sei, quando o Tony foi lá pela primeira vez, eu estava comentando sobre isso. Que ele vamos lá, como é que foi? O primeiro encontro que o senhor foi, era o Milton que estava dando? Então, não é assim, a comunidade, acho que cada sábado tinha um que fazia um ponto ali, né? Um tema. Daí que nem eu falei, eu tinha 5 vezes eu vinha até a porta da igreja e voltava. Não teve coragem? Não tinha coragem de entrar. Eu e o Alfredo, que faleceu. Daí, quando foi um dia, nós estávamos lá sentados, nós ficávamos sentados no primeiro banco para ver a turma da igreja saindo ali. Quando a turma ia do Cojapa ia lá, nós ficávamos olhando lá, né? E não foi. Nós não tinha coragem. Curioso. Daí, quando foi esse dia, o Tite veio e levou nós para dentro. O Tite, vamos falar dessa figura. O Tite, ele é uma pessoa, vamos colocar assim, ele era da Cojapa, mas ele era mais do bar, certo? Mas é uma pessoa maravilhosa. E daí, conforme ele, no fim, ele gostou mais da Cojapa, e acho que até diminuiu um pouco do bar. Só que daí ele continuou com a turma dele, os amigos dele, era normal para ele. E daí, quando ele veio buscar nós ali, ele falou que ele queria que nós fôssemos na Cojapa para jogar contra o Juvento, que era na época a turma do bar, que daí ele falou assim, vamos jogar Cojapa contra o Colitro. Por que Colitro? Por causa da turma do... Meu Deus, Cojapa, comunidade de jovens. Então, para tirar sarro, como eles falam assim, Colitro, comunidade do litro. Entendeu? Então, daí jogamos, daí eu com o Freirinho fomos lá para dentro da igreja, naquela reunião no sábado, no domingo foi o jogo. Daí nós ganhamos da turma do Juvento ali. Cara, do bar, que isso? Olha os cojapistas. Daí ganhamos e daí o que acontece? Daí a turma do bar ficou amigo nosso, porque já era amigo, só que eles tiraram um sarro. Cada igreja é uma coisa que existe. Que jeito de apaziguar, né? Daí, foi um jeito incrível. Não teve briga, não teve nada, depois acabou aquilo ali. E daí começou dali pra frente, daí eu não vi a hora de chegar no sábado para chegar e ver para vir na Cojapa. O negócio era Cojapa, não tinha outra história. Você se apaixonou? Ninguém tinha, que nem eu mesmo, clube, essas coisas na época de carnaval. Se eu fui uma ou duas vezes, eu não gostava. Agora na Cojapa,
Não Era tem jeito de diferente, não vir, né? E o Milton pregava como? Calma, pacífico. Não, nossa, ele quase matou do coração. Ele Você entrou? Eu entrei e sentei no primeiro banco, porque não tinha mais banco para trás, a turma já tinha sentado, né? Então ficou eu e o Alfredo no começo. Daí pediram para nós levantar e se apresentar, se apresentamos, aquela coragem que deu de falar o nome, nem o nome saía direito. Daí começou a palestra. Daí era o Milton, mas não conhecia ele, conhecia ele lá. Daí vinha aquele mineirão de lá assim, Olhava meio você. abaianado, assim, que vinha pro lado da gente, assim, colhia no canto. Aí hoje pega aquele negócio, eu não saía correndo pra porta porque tava fechada, acho que a porta. Olha, hein? se não... Daí depois, no segundo encontro pra frente, daí já foi maneirando, né? Criaram uma amizade. Daí já ficou tranquilo. Daí começou a história de casamento, né? Que quando tinha casamento, inclusive o Gustavo, foi uma cena que marca muito. O Gustavo era o ex-marido da Isabel. E quando o Gustavo casou, daí nós fomos na casa dele pra pegar ele, pra quebrar ovo na cabeça dele. Pra ovo na... Ovo, trigo, e daí nós levava na casa da noiva. Na casa da... A hora que terminava de quebrar os ovos sujados do ele, nós apresentava ele para o bairro inteiro, depois levava na casa da noiva. Pro bar primeiro, depois... O bairro inteiro. Ah, o bairro. É, onde tinha conhecido, nós parava, fazia a turma dar ovo, alguma coisa pra gente. Deus do céu. E daí o Gustavo morava aqui em cima na saída Porto Feliz. Nós fomos na casa dele primeiro dia, e ele saiu pra janela do fundo. Nós não conseguimos pegar ele. Esperto. Daí quando foi no outro dia, nós já fomos uma turma antes, cercamos lá no fundo, ficamos parados, ele pulou na nossa mão lá no fundo lá, né? Daí trouxemos ele, quebramos o ovo. E o Cláudio não podia chegar perto dele com o ovo, que dava ânsia dele, né? E daí eu falei pro Gustavo, vou tacar o ovo na sua cabeça, se abaixa. O Cláudio tava na porta da igreja, vocês sabem. O Cláudio tava na porta da igreja escondido, só com a metade do rosto aparecendo, vocês sabem. Daí eu taquei o ovo, o Gustavo baixou, deu na parede, deu no Cláudio assim, ó. Quase quebrou o violão na cabeça. E daí foi aquela comédia, né? Daí o Gustavo tudo sujo, era o primeiro, acho que, despedido de solteiro que a gente tinha feito. Gustavo tudo sujo, levamos na casa da Isabel. Olha o que você vai ter pelo resto da vida, tem certeza? Fizemos ele abraçar a noiva lá e pá. Daí viemos embora, daí pra não levar ele daquele jeito pra casa, daí jogamos ele no chafariz ali da frente da igreja pra dar um banho nele. Meu Deus! Daí, acho que foi uns 4, 5 casamentos, assim. Era um ritual. É, daí Entendi. virou comédia isso aí, né? Daí quando foi um dia, o padre Roberto chamou um caminhão de concreto e mandou completar. Culpa de quem, Pra não né? sujar mais a água, né? Gente, Daí- vocês estão vendo o chafariz da igreja com Mas terra? eu vou Agora falar, vocês descobriram. Olha, era uma coisa muito sadia. Então, e outra coisa da serenata também que tinha. A serenata você saía, nós saíamos quanto? 10 pessoas? Mais, né? Quer ver 15. Depende. Olha, E 10. Ah, meu Deus do céu, esse telefone. tá vendo, gente? Eles também são atuais, né? Daí, eu não vou falar nada pra você, meu. Daí nós saíamos assim. Ele é antenado. Daí chegava na casa de conhecidos, chegava lá, já tinha salgadinhos, coisas na mesa, pastel, pão, café. Daí entrava cantando o Cláudio, que tocava o violão, o Milton. Aí entrava lá cantando, já comia, bebia alguma coisinha, saía, ia embora para outra casa e ficava, amanhecia. Chega bem, cheia. Acabava na frente de casa ali, todo mundo conversando, dando risada. Sempre na sua casa. Sempre acabava ali em casa ali. Por que será, Moraes? É porque eu acho que era esquina ali. Ah, era, certeza. Sei lá o que era, né? E eu já, nós estávamos montando barraca aqui na igreja. Daí, não sei quem que falou pro Jajá, assim, já era lá na casa do Totó, que era meu pai. Pede pra ele emprestar o alicate pra nós lá. Daí ele foi, subiu aí. Chegou lá, meu pai tava no portão fumando cigarrinho dele lá, não sabia nem o que tava acontecendo. Ele falou pro assim, seu Totó, mandaram eu vir pegar o alicote. Se o senhor não der alicote, eu vou meter o chicate no senhor aqui hoje. Meu pai não entendeu nada até hoje. Meu pai morreu, não sabe o que aconteceu. Tadinho, gente. Já vou falar pra você, era uma comédia. Então o Milton tocava. Tocava. Que isso? Tocava o quê, Milton?
Eu brincava um pouco com violão. Na verdade, eu estava em aprendizado, eu acompanhava o Cláudio, né? Dava uma moral para ele, porque naquela época não tinha, a equipe de canto não tinha muita gente que tocava, né? Entendi. Tinha o Julinho inicialmente, não sei, o Julinho que foi um dos primeiros que tocava violão, e depois veio o Cláudio, né? Julinho e Cláudio, depois o Cláudio ficou sozinho. Aí eu passei a ajudar ele, mas eu não entendia muito pouco, não, de tirar música e tal. Só acompanhava, cantava também. Se cantava, não tocava, não cantava. Né? Mas naquela época tinha equipe de canto mesmo. Hoje não tem. Tem, ué. Não, hoje fica no meio da igreja, porque é bastante. Naquela época de canto, porque era 2 só, ficava encantadinho no canto lá, assim, ó. Era pouquinho. Naquela época de canto mesmo, que era só 2 no cantinho lá e pronto. De canto mesmo. Agora fica no meio da igreja ali, bastante gente. Aí não é mais de canto. É. E por falar em igreja, teve gente que teve que ficar segurando o piano, a tampa do piano, porque aprontou na missa, Então, né, mas aí, Moraes? o Milton acho que não estava perto, mas o Cláudio estava. Nunca estava no céu. Sabe dessa história, Milton? Eu sentei não fazia bagunça, não fazia parte dessa equipe. Porque o único que estava vazio, eu sentei no banco do órgão para assistir a missa, né? Daí tô lá. Daí a curiosidade mata o gato, né? Eu fui erguendo a tampa devagar assim do órgão, ergueu a tampa. Daí eu erguei, tudo bem, vi o teclado, tudo, fiquei contente, né? Fui fechar, fazia fome. Puta merda. Eu falava pro Cláudio, o Cláudio fazia isso pra mim. Porque a missa inteira... Ia baixar ou depois? É porque tem uma tábua, assim, conforme você erguia, aquela tábua deitava pra baixo, sabe? A hora que você ia baixar, ela voltava e ficava em cima da tecla. Mas ela sabia que tinha que segurar aquela tábua pra cá, assim. E ninguém avisou. Não, e daí todo mundo que tava ali na fileira dando risada à missa mesmo, de vez em quando Você o padre segurando Roberto a tampa dava do uma piano. olhada pra nós, né? Não vai abaixar, Daí, não. olha, fiquei a missa inteira, cara, segurando a tampa do órgão ali, ó. A mão no final da missa, meu Deus. Gente do céu. E quando eu fui casar, no dia do meu casamento, como a noiva sempre chega atrasada na igreja, né? Daí eu fui, estava na casa da minha irmã, que meu pai estava com a minha irmã, minha mãe tinha falecido. E eu estava lá na casa da minha irmã, veio o terno, a gravata tudo arrumadinha. Daí eu, pra ver como é que era o nó da gravata, eu tirei o nó da gravata, desmanchei o nó da gravata. E daí quem disse fazer outra vez, não conseguia fazer mais. Daí vai atrasando o casamento da noiva, que chegou atrasado daí, né? Se chegou atrasado. Daí chegou uma moça que foi levar um presente pra mim lá e fez o nó na gravata. Daí, só que daí eu cheguei atrasado aqui na igreja. Não foi a Rose. Não, daí ela tava dando volta na igreja, já que segundo que me falaram, né? Deus do céu, a Rose. Daí eu cheguei atrasado, fiquei lá. Daí entrei pelo fundo lá, fiquei conversando com essa turma lá dentro lá. E daí tava demorando pra entrar, porque estavam preparando lá pra entrar. Eu fui lá na porta quase conversar com a turma que tava nos bancos, né? Oi. De repente veio e abriu a porta, eu saí correndo. Virei a curva frente ao padre, com a cara em cima do padre e fui lá no meu lugar lá. Olha, eu vou falar pra você, que bárbaro. E tomou ovada no dia do casamento, não? Eu não, tomei também. Vocês também pegaram, né? Tomei sim. Ah, também, né? Tomei Você acha que ia bastante, escapar? né? Não ia Não escapar. ia escapar. Tomei, levaram eu lá na casa da Rosa. Ninguém depois passar escapava. ela. Gente. Não escapava, era difícil. Eu não escapei, né? Por que você ia escapar? então. E você, as esposas de vocês eram da Cojapa também? Era. As duas. Vocês conheceram elas lá? Conhecemos. A maioria do pessoal daquela época lá casou dentro do esquema da IBA. Famílias se formaram lá, né? Muitas famílias. Então, por isso que eu falo pra vocês, né? Vocês hoje são uma sequência, porque o Milton estava falando que ele tem neto, que é mais velho que eu, lógico, bastante, né? Ah, bem mais... Então, a Cojapa, da família da Cojapa, se for colocar hoje, acho que eu fui reunido uma vez, naquela vez na chácara do Sheik, não foi? Nossa, Que foi que quase legal. todo mundo. Mas de que? De Do confraternização? Cojapa, Confraternização? Acho que a única vez que sim. foi reunido, que foi mais gente, foi na chácara do Sheik, ali na frente de Quincariol. Uhum. Que foi quase todo mundo da Cojapa, não faltou quase ninguém, foi família, daí no caso, os Que filhos, lindo. sabe? Foi maravilhoso. Foi aquele gostoso, dia. né? Foi uma reunião. O Cássio tava lá. O Cássio dava uma farta de ar na gente quando chegava perto da gente, não sei por quê, mas tava lá. Por quê? Quando era criança? Agora também dá falta de ar quando ele chega Nossa, perto. é muito Puxa amor. tudo quanto é ar da gente, não é louco? O nariz é um pouco...
filhinho, Não né? falei nada, você que falou. Ah, Cássio, perdão, é filha, né? Tem que ser. Vamos lá. E você jogava futebol, Moraes? Joguei. O Milton também. O meu jogava também. Opa. Mas o futebol era muito ativo. Era o ponteiro direito e o centroavante. É isso que Eu tinha cruzava, ele mesmo. fazia os gols. Quer dizer, normalmente ele errava o gol, né? Mas é vergonha. Ah, bom demais. Quando tava esse ventando, a bola saía pra fora. Não dá pra me fazer a cena aqui Ah. pra ver, não dá pra filmar a cena quando ele errava o gol, que ele botava a culpa na chuteira, ele ficava batendo a chuteira no chão. Assim. Porque perdia A o gol. chuteira também, A eu culpa era da entendi. chuteira. Nossa Senhora. Mas nós jogamos muito tempo junto, brincando. Então, daí a Cojapa, depois dessa primeira reunião que eu participei, o Milton era novo também na Cojapa, Uhum. daí virou, que nem eu, Cláudio, Milton, Jajá, Salsicha, acho que tinha o irmão do Salsicha também, né? Tinha. Que jogava junto. Então, praticamente tinha um time de dentro da Cojapa que jogava para outro time Depois de veio fora. Valdir, que é a Valdir, turminha mais nova e tal. O Miro Kudema, que era moleque na época, mas era bom de bola e jogava. E às vezes vocês jogavam em sítio assim também, né? Sítio nem fala é nada. Nós fomos jogar num sítio aí, diz que moravam parentes dos caras aí, sabe? Ah, filho, Aí eu normalmente contou, no sítio era 2 times que jogavam, primeiro e segundo, como falavam, né? Uhum. E daí ele falou, não, lá é um time só. Então vamos, um time só, vamos. Chegou lá, o cara fez de jogar 2 jogos. Você lembra, seu Milton? Opa. Quase morremos de correr. Depois deu uma chuva grande que Chuva. Que tinha terra no campo, não deu pra continuar o jogo, parou o jogo. E um dia que Com você barro vê a d'água. Rose, Ah. pergunta pra ela. Eu tava namorando, acho que eu tava noivo já. Mano. Daí eu falei pra ela assim, você vai no casamento comigo hoje? Vai casar um amigo meu da cerâmica lá. Não. Falei, vamos, por favor, todo mundo vai levar a namorada, né? Falei, vamos. Daí a mãe dela fez um vestido pra ela. A mãe dela era costureira, né? Fez o vestido. Daí ela trocou roupa, porque nós marquei de passar a pegar ela a tal hora lá. Daí ela trocou roupa, tudo, ficou lá preparado no portão. Linda. Daí a pouco passou eu, caminhonete da cerâmica, lotado de gente com a taça que nós tinha ganho lá bagunçando, já era depois do casamento com você. Meu Deus. Daí eu fui na casa dela, a mãe dela falou, nem entre. Daí eu tive que ir embora, esperar acalmar na outra semana pra voltar lá, ó. Meu, olha como apronta. Quase perdeu a namorada no meio tempo. Você viu meu E o tal. Milton mais calmo. Nunca quase não chegou a perder namorado, não. Não, eu só namorei a dona Fátima mesmo e casei. E não aprontou tanto. Não. Não era Fátima, coisa. você não conheceu a Fátima? Ainda não. Maravilha de Não, pessoa. né? Não conheci. Maravilha de pessoa. Chegaram muita gente no dia da festa, né? Então eu não reconheci todo mundo no dia da missa. O que tá todo mundo falando que foi lindo. Na hora que chamou os jovens, né? Os jovens que o bispo falou. Aí foram todas aquelas cabeças brancas, assim, indo pro altar. Foi lindo de ver. Olha, Mas veja tinha bem, pouco ainda, né? Lá. Tinha pouco, tinha que ter mais, Faltou né? bastante gente. O Milton não pôde ir, que estava com o filho eu vou até dele. comentar sobre isso, que infelizmente eu não pude participar nessa semana que estivesse aqui, eu estava praticamente todos os tempos estive na casa do meu filho, que meu filho mora em Joinville, né? E tinha um esquema já montado na família para ir para lá e tal, e não deu para mim participar. Nem no último dia, que foi a festividade assim, maior e tal, eu não participei. Mas não fez falta, Infelizmente né? não Ai, pude. pelo amor de Deus, Não fez Moraes. falta, ia só trabalhar lá. Ai, que dó. Ia comer mais. E o Moraes falou pra gente assim que na de 100 anos não precisa convidar, que ele não vai. Já falei lá no dia. Aí eu já deixei anotado pra não esquecer na próxima. Tá vendo? Você já tá contaminando a menina, já tá vendo? Eu sentei do lado dele na missa do jubileu. Eu falei, ai meu Deus, vamos assistir, vai dar certo. Deu certo, não tinha nenhum órgão ali, né? Não. Então aí deu certo. Teve outra história. Nós fomos fazer a festa no... Como que era aqui na cidade de Porto Feliz? Socorro? Socorro. Festa do Uma Socorro. capela que tinha lá. E daí teve fazia tempo que não tinha mais festa. Daí inventaram de fazer a festa. Daí o jovem daqui que foi fazer a festa lá. O padre falou, ó, o dinheiro pode ir para Cojapa. É. Então nós que fizemos uma festa. Daí o caminhão do Crowd para ir levar as coisas lá no sítio. Só que o Crowd puxava tijolo, as coisas estavam com o caminhão carregado. E nós tínhamos que ir lá na estrada do Jacu, noutra igreja, pegar os bancos Nossa. para levar lá para as festas. Hum. Daí tinha um homem aqui, no bairro aqui, que tinha um caminhão, ele puxava laje. Daí tava os trilhos da laje, sabe o que é os trilhos da laje de cimento?
Sei. Tava forrado o caminhão. Daí ele emprestou o caminhão para ir. Ele ia buscar para nós o banco lá no Jacupa, levando socorro. Mas daí ele deu o caminhão para um rapaz dirigindo, Miguel. Inclusive, não sei se alguém convidou ele, não sei se convidaram ele para vir ou não. Porque ele era da comunidade também. Uhum. Deu para ele dirigir no caminhão. E nós fomos tudo em cima, uns 20 em cima do caminhão. Meu Deus, já deu pra ver que a história vai se terminar bem, né? Quando passou por baixo da estrada do Varvi, da ponte do Rio do Açúcar, no Varvi, tudo assim, lá na estrada do Jacuz, tinha umas valetas na beira, assim, mais grande. O cara me erra, a estrada caiu naquela valeta, o caminhão. Com uns 20... Caiu, foi só que barulho, Boliche. de grito. Daí a pouco saiu já do meio do mato lá, assim, que era só terra, aquele pó que tava no capim, assim, saiu lá gritando, ô, tô aqui. E o caminhão não saía mais de lá. Tinha que ser o Jânio. Ninguém conseguia tirar no caminhão de lá. Você tava, não? Não tava. Ele Mas era foi essa festa que quietinho. choveu? Na festa, no dia que choveu, não deu nem festa, porque É. choveu demais. Então, o responsável da festa era eu e o Valdir. Então, tá vendo? Né? Meu Deus do céu. Então, daí eu Eu e o Valdir. Eu trabalhava na cerâmica nessa época. Daí o pai do Claudio Nor, que é da comunidade também, participa da igreja aí, Sei. o pai dele era gerente da cerâmica. Daí eu falei pro um rapaz, vamos comigo, subir de a pé de lá, tá na cerâmica Itu aqui. Uhum. Aí cheguei e pedi pra ele, que era gerente de cerâmica, e eu trabalhava com a máquina. Ele autorizou eu pegar a máquina de noite, pra ir lá puxar o caminhão. Daí tiramos o caminhão de lá, isso já era quase 11 horas da noite. Daí, em vez de voltar embora para casa, dormir, né, pegar outro dia cedo, viemos com o caminhão para a cidade aqui, eu guardei a máquina de cerâmica, montamos no caminhão e fomos buscar o banco lá, meia-noite. Meu Daí Deus. fomos levar lá no sítio. Nossa. Daí ficamos lá 3 dias na festa, foi de sexta Que até domingo de noite. Gente. Ficamos na festa lá. fazendo. Esse negócio de virar noite, vocês viravam noite em ensaios também, né? Ensaios também, de é, peça porque e tudo ficava mais. Apertava, o tempo estava apertado, mas íamos até tarde. E saía as falas direitinho, não tinha erro no ensaio, né? Tranquilo. Ó, a gente tinha muita colaboração na gente, no planejamento da gente, nos ensaios todos, a gente tinha muita colaboração, não só do grupo de jovens, né? Tinha o seu tio, né? Sempre ajudava o seu Inácio. É seu tio, né? Seu Inácio, uma série de pessoal da comunidade, antigos da comunidade que participam, também colaboravam bastante para a realização dos teatros, né? O começo foi era muito difícil, porque aquilo que foi comentado aqui, né? Os textos eram tudo feito em mimeógrafo, era uma dificuldade imensa, Sim. né? E o Toninho que criava os textos, né? As falas e tal. E a gente ensaiava, saía alguns errinhos, mas a gente passava por cima, né? Que nem aquela que você falou assim, vai, homem de Deus! O Milton, para você ter uma ideia, por causa da idade dele meio avançada, quando saiu o cartão eletrônico, começo, né? Uhum. Daí ele falou para a mulher dele, vamos lá tirar dinheiro para você ver como é que funciona a máquina no banco. Daí ele levou a mulher dele para ver ele tirar dinheiro lá. Ele chegou de noite lá, já é tarde da noite, para não ter mais ninguém no banco. Uhum. Ele chegou lá, apertou a moça da caixa, do caixa e falou, boa noite, retire sua senha. Ele falou, vamos embora, bem, tem jeito, daí depois amanhã nós volta. Não tem condição, vou falar pra você. Ai, meu Deus, Milton. Sempre foi assim? Hã? Sempre foi assim. É o palhaço preferido da turma. Ai, Ai, Deus, mano. Senhor do céu, vou falar uma coisa, essa comunidade... Então vocês atuavam também nesses teatros? Nós dois, eu fui o primeiro que fez o Centurião, fui eu. Olha. Depois eu passei o bastão para esse indivíduo também, continuar fazendo Centurião. o papel de Centurião. Né? Vai, homem de Deus, vai! Ai, homem de Deus. E o E Claudio ficou. dava reada na costa do Gonçalo, do Gustavo, quando ele arrebentava de ação. Meu Deus! Porque vinha um cara de Votorantim que fazia o papel de Jesus. Ah, era chique, né? É, daí no ensaio esse Gustavo que fazia o papel para ensaiar. E o Claudio dava aquela chicotada na costa dele, que Aproveitava, acreditava, né? O padre Roberto, quando ele veio de Votorantim, eles tinham apresentado lá, né? Então ele sugeriu a ideia e tal, conversou com o Defalco, se reuniram, resolveram fazer, né? Quem comprou a Kojak? E a gente não tinha, ele era feito, era um tablado em cima do onde fica o altar mesmo, né?
E as primeiras apresentações, as 2 primeiras apresentações, elas foram emocionantes, muito emocionantes. Eu falo isso porque eu participando, né? A gente via o público eles choravam. Porque não estava, porque naquela época não é como agora que tipo a Paixão e Morte de Cristo é uma coisa mais conhecida em filmes Todo e tal. mundo É que tempo era não tinha, então ele emocionou muito o pessoal, né? As primeiras apresentações foram uma coisa extraordinária. E é como as pessoas sentem falta, né? Porque ficou um tempo sem fazer. E aí a gente fez ano passado. Aham. A gente via, assim, ia passando no meio da rua, as pessoas chorando. De novo voltou essa emoção. E essa encenação, ela surge com a Kojap e retomou ano passado nas mãos da Kojap. Então teve todo esse memorial também. Voltou, né? Esse ano vamos fazer também, junto ali, vamos fazer. E houve um processo de evolução nisso, né? Falei para você que primeiro era um tablado pequeno, então os textos tinham que ser rápidos, a gente passava, entrava, porque era diferente o layout da paróquia. A gente entrava aqui, saía pela porta de cá, fazia a apresentação, entrava aqui, isso era a porta de lá. Ficava ali fazendo, entendi. Depois a gente deixou o palco um pouco maior, o texto foi melhorando, foi tudo. Até o ponto de fazer. Né? Os caras colocavam caminhões, né, aqui no campo de futebol, as carretas assim, faziam. Já os quadros ficavam mais quadros, né? Sequencial. Foi por um processo evolutivo da coisa. Ficou muito bom. Parabéns, Maria. O primeiro ano que fez no campo, só que não era. Agora é dublado, né? Na época se falava normal. Assim, no começo não tinha essa dublagem. E daí o Toninho que fazia o papel lá, que segurava, escrevia tudo, nós inventou de pôr cavalo na história, né? Daí arrumamos 4 cavalos, pá. Ah, meu Deus do céu. Só que daí saiu daqui e foi pro cemitério, né? A procissão, né? Que saiu. Daí Não lembro. O Jajá caiu do cavalo no meio da turma. O cavalo. O Jajá, ele tem uma sorte. Que nossa. O cavalo do Jajá era uma orelha só, a outra não tinha. Cavalo de cinturão. Se imagine como é que seria essa situação. Daí foi levar o Cristo lá na igreja, lá no cemitério. A procissão. Mas só que daí na hora que terminou o teatro, a turma tudo dentro do campo ali assistindo, abriu assim, os cavalos passavam por dentro dos cavalos tudo manso, mas assustou de noite, né? Que aquela turma, a vela acesa, a Jajá foi pro chão. Meu Deus, eu quero entrevistar esse Jajá agora. Entrevistar ele é uma turma muito boa, né? Vocês vão lembrando? Nossa, os fatos são demais. Fazem encontros assim? Não, faz tempo que não se vê mais. Esse tempo passado ele apareceu em casa, mas quase na hora do almoço. Olha, de vez em quando bate a saudade do amigo. Ele foi na hora certa, né, Mora? Ele não vai na minha casa me visitar. Ora. Mas eu senti saudade desse marvado, fui na casa dele. Não faz muito tempo, ele sabe disso. Na hora do almoço também? Cheguei de surpresa lá. Chega lá, mas eu viro a mesa, assim, a mesa já vira, assim, ó. A gavetinha, né? Mas tem um... Eu sempre comento, né? Esse dia eu estava falando com o Valdir na igreja aí, nós precisava reunir uma hora o pessoal, mas reunir todos. Sim. Dá um jeito de reunir todos. Agora que vocês fizeram esse contato aqui, entrou o WhatsApp. Mas tá saindo bastante gente já do grupo, né? Tá, não vi. Tem bastante gente saindo. Gente, por favor. Mas tem o contato, agora facilita. Porque antes nós fazíamos, mas não tinha os contatos. Agora o Cacildes aí... Não, então, outra coisa. Cacildes, vou chamar você de Cacildes agora, Cássio. Lembrou uma coisa boa. Nós temos que agradecer muito os 4 casais aí, Cássio, Rua, eu não vou falar o nome, não lembro o nome de todos. Os 4 casais, seu pai, sua mãe. E a ideia que eles tiveram desse jantar, dessa comemoração dos 50 anos foi maravilhosa. Foi muito bom. Isso é legal, né? Eu não pude participar. Por isso tem que dar parabéns para eles. Eu falei para eles lá na festa. E eu acho que isso aí é uma coisa que marcou, porque eu acho que ninguém estava lembrando muito de fazer isso aí, né? 50 anos é uma história enorme. Tem que dar parabéns para eles e agradecer muito, porque que nem o bispo falou na igreja aquele dia, que é o primeiro grupo de jovens que ele veio fazer 50 anos, ele nunca viu fazer 50 anos. Nunca na vida dele ele viu um grupo de jovens fazer 50 anos. Porque ele já tinha sido bispo, né? Já tinha visto muita coisa, mas essa era a primeira vez que ele viu. Eu acho que a história das comunidades que foi falado aqui pelo Todinho de Falco e tal, começando na do Givoca e tal, depois foi montado aqui e tal. E mesmo o Givoca, que era o grupo,
inicial sucumbiu, né? Sim. E a maioria das igrejas que tinham os grupos de jovens, todos também foram acabar. A Cojapa, por incrível que pareça, ela permaneceu. Eu acredito que é muita bênção, né? É um projeto de Muita Deus, bênção, né? Porque até comentei com você lá, antes de nós entrarmos aqui, que ocorreu momentos em que a gente se reuniu com a Cojapa, a gente que estava na liderança na época, as coisas não estão dando certo, vamos parar com a Cojapa. Sim. Chegamos a ter momentos assim, né? Mas não, Nossa Senhora não deixou parar, não. Nossa mãe não deixou. Era o projeto dela, né? Cuidar dos jovens. Né? E a Cojapa, ela se molda com o tempo, né? A gente teve... Agora a gente entrou nessa série de podcast, que é o que está atual. Mas, por exemplo, sempre ela foi muito atual. Teve um recenseamento... Isso. Olha, palavra difícil, gente. Uma das razões que da Cojapa permanecer, sempre atuante, teve uma importância muito grande a apresentação teatral, né? Sim. A apresentação da Paixão e Morte de Cristo. E ela havia muito... eu acho que nós éramos até dinâmicos para a época, né? Porque para você que é uma menininha nova, moça nova, você vê que a realidade das coisas hoje, que as facilidades que tem nós não tínhamos nada disso e as coisas eram feitas. Já era chique. Eu já era chique. Não sei, né? E nós tínhamos sempre algumas ideias novas, jornais, né? Que, por exemplo, estou aqui. A gente tinha um certo dinamismo que as outras comunidades jovens, eu acredito, não tinha. Entendeu? É o que ajudou a permanecer também. E teve um trabalho extraordinário, você comentou, que alguém comentou com você a respeito de um recenseamento. É um trabalho feito que há poucos tempos atrás eu memorizei isso. Eu falei, nossa, o que nós fizemos? Que coisa extraordinária. A gente bolou uma ideia de ter um recenseamento na paróquia, bairro por bairro, rua por rua, casa por casa. E numa época que a paróquia era mais abrangente, né? Não era só aqui, esses bairros. Isso. Ela começava na Vila Tomé e ia até Santa Terezinha, onde a paróquia São José. Nossa. Tudo era Aparecida. Pertencia à paróquia da Aparecida. E foi feito esse trabalho casa por casa. Era um calhamaço, assim, como não tinha computador, não tinha nada, era só ficha mesmo, era um calhamaço de ficha, um monte de fichas, né? Com os dados das números, a rua, número, família, quem fez primeira comunhão, quem era casado, quem não era, quem era batizado, quem não era. Então foi um trabalho muito, para mim, muito demais para a época, né? Inovador, né? Fugia dos padrões, sim. Então eu acho que a Cojapa, ela sempre teve esse dinamismo, né? Até comentei no começo, tinha equipes de pessoal de cada área, assim, destacava pessoas, né? E até cheguei a comentar o caso do livro, né? Do Emílio. E o pessoal tinha os campeonatos que falaram, que a gente participava também, né? E essas coisas todas sempre manteve a Cojapa mais, acho que mais, eu vou ousar dizer, mais dinâmica que os outros grupos. Mesmo o inicial, que era o Givoca, que foi lá, mas a Cojapa era isso. E ela criava coisas que dava proveito para a igreja, né? Porque, por exemplo, também. nesse recenseamento, você via quem não tinha feito a primeira comunhão, por exemplo, e aí você trazia essas pessoas para a paróquia. Foi aproveitado bastante pessoal, por exemplo, de idade já, que casamento que não ocorreu casamento. Olha, que lindo. Ocorreu preparação de pessoas adultas, né? Infelizmente, não foi aproveitado na amplitude toda que poderia ter aproveitado, né? Mas o trabalho foi feito, foi um trabalho extraordinário. E essa juventude que levanta e vai, né? Porque não é fácil, é um trabalho árduo ir de casa em casa. Mas as equipes sempre iam. E para prendas também, que a gente falou, né? Muitas vezes era maltratado, dependendo da casa que ia. Hoje, o que eu falei para você, hoje é difícil de fazer um trabalho desse nível. A turma não atende, não. Porque a turma não atende, infelizmente. Dependendo da casa que você está, você não... A gente teve um projeto há pouco tempo atrás de ir nas casas para evangelizar mesmo, para falar um pouco. E era difícil atender, e eu andei uma rua muito grande, e foi em torno de 7 casas só que atendeu, então...
É mais difícil esse trabalho. Esse Jajá, pra você ter uma noção do nível dele, ele tava passando em frente ao cemitério, daí tinha um pessoal da Igreja Universal. Eu ia lá. beber água, mas foi melhor esperar. Teve um pessoal da Igreja Universal, tava lá perto de uma imagem que tem lá da Igreja Universal lá. Daí falou, faça o favor, vem dar seu testemunho. Ele falou, nem vi a briga, eu vou testemunhar o quê? Ele falou pro turma da Igreja Universal. Mas, Moraes, você tá falando muito do Jajá? Só que você aprontou com uma mãe, né? Também. Na Não, festa da São Cristóvão. Foi a mãe do Jajá, Dona Venância. A mãe do Jajá ainda, Dona Venância. Vamos falar A da mãe Dona do, Venância. mãe do Jajá era uma mãe pra nós também, né? Uma mulher fora do comum. E ela, divertida demais, sabe? E daí eu tive a ideia de pedir para 2 amigos meus prender ela na igreja Meu lá um Deus. dia lá. E ela tava cozinhando lá. Ela ajudava na Ela festa. trabalhava. E o senhor era policial. Era. Daí eu pedi para 2 amigos que ela não conhecia, entraram lá na cozinha e foram lá, falaram que ela tava presa. Daí ela fazia assim. Daí depois que ela viu que era brincadeira, ela dava uma risada gostosa, né? Dona Venância era fora do comum, né? Olha, mas aprontava até com os pais. Ah, nós não tinha muito... É por isso que eu falei, desde o serviço que eu trabalhei lá, que é uma coisa meio séria, mas eu brincava lá também, sabe? Descontrair, né? Então a gente, até eu falo pra turma sempre que, acho que anima um pouco o ambiente, descansa, né? Sim. Porque se trabalhar bravo, que nem eu vejo jogador de futebol hoje ganhando o tanto que ganha, você não vê o sorriso do cara, ela só quer brigar no campo. Não tem lógica um negócio desse. Tem. Agora, o outro cara também que marcou bastante pra nós foi o Salsicha. O Salsicha foi uma comédia sempre, né? Nós brincávamos e não tinha bullying, né? Hoje em dia qualquer coisinha. Não existia esse negócio chamado bullying. Naquela época. E a gente brincava, se divertia um com o outro. Todo mundo levava levava tudo na na brincadeira, brincadeira. Tudo saudável, era saudável. Sim. Agora hoje você vai brincar, qualquer coisa que você vai falar, com uma pessoa brincar, eu tava é difícil, trabalhando, né, ter esse... Eu estava trabalhando uma vez ali na delegacia, daí tinha uma moça que ela era operadora de telex lá, né? E ela estava fazendo tratamento psiquiátrico, ela não estava legal, estava fazendo tratamento. Daí ela ia na cidade lá para cima, perto da associação, passava pelo psiquiatra lá e daí depois ela ligava, nós ia buscar ela. Daí nós fomos em 3, numa viatura grande lá buscar ela. Daí eu vi ela de pé na beira da calçada, ela já tinha saído do médico. Daí eu falei pra turma, vamos olhar do outro lado e vamos passar. Daí nós olhando tudo do outro lado, procurando ela gritava no meio da rua, assim, nós passamos, deu uma bola no outro quarteirão, assim, pra voltar a buscar ela, sabe? Oh, meu Ela Deus! xingou até a terceira geração nossa. Teve uma vez eu saí também, eu trabalhando de venda de imóveis, umas chácaras aí. Tô eu passando na chácara assim, vi 2 caras mocutados assim. Oi, Benedito Tonhão, tava de campana pra pegar um bandido. Ah, não acredito! Ô, Milton, tô aqui de campana pra pegar um bandido aqui, Milton. Daí eu falei, não pode nem dar carona pra você, senão tu vai achar que você aguentou, vai matar você amanhã, a hora que você passar aqui, ó. Pior, né? Olha, que perigo. Mas e o Salsicha? Então, mas daí essa moça da delegacia lá, no outro dia, ela pediu pra nós levar ela até a rodoviária, que ela morava em Salto. Daí nós descemos, levar ela, até tem o rapaz que trabalhava comigo, que mataram ele, né, falecido lá. Ele era o chefão. E daí ele estava encarregado da viatura, daí ele falou, para a viatura no lugar do ônibus lá. E tava aquela fila de 30 pessoas lá já, né, esperando o ônibus para ir para Salto de tarde. Daí nós paramos o ônibus bem no lugar, ela ficou toda feliz que nós levamos ela até pertinho, né. Daí ela desceu, falou tchau para mim, que estava dirigindo. Quando foi falar tchau para esse, é Reis o nome dele, foi falar tchau para ele, ele falou assim, ó, e suma daqui, não volte mais roubar aqui, vai roubar na sua cidade a partir de hoje. E nós viramos a viatura e saímos fora, né? Ela ficou lá, disse que saiu todo mundo da fila, ela ficou primeiro da fila. Ajudou, de certa forma. Mas o Salsicha era bom demais, sabe? Ele vinha em casa, lá ele ficava conversando com meu pai, lá ele ficava horas e horas conversando com meu pai. Só você não podia deixar panela, as coisas com comida, assim, ele acabava com tudo. É o Pedro. Pior do que o Pedro, pior do que o Pedro. Tem vezes que eu cheguei na minha casa,
Aí fala, nossa, tô com fome, né? Vou chegar pra comer. Aí eu abro a porta, é o Pedro lá comendo. Ai, meu Deus do céu. Tô brincando, não. Ah, mas eu falo pro você, olha, com a Japa, Letícia, a gente... Eu Vira agradeço irmãos, você né? de ter convidado eu, pelo menos, para vir aqui, porque eu acho que eu nem sei falar direito. Eu. E o Milton, um presente para mim aqui do meu lado. Ele falou, Milton, que se você não chegasse, ele não ia fazer. É, É tá muito vendo? amor, você viu? essa menina deu. Na hora que eu vi você com o Nem boné, quando ele foi atropelado, Hã? esse amor diminuiu, né, Moraes? Não, a hora que eu... Como eu- contar essa história que eu tô doida, eu tô curiosa. O que Você nem do con- atropelo? Você nem contou pra mim? Não, que ele vinha de encontro, se atropelando nós lá na igreja, falou, É. não. Então, mas essa vez aí, ele vinha falando e nós ia encolhendo, né? Eu falei, eu não lembro se tinha muito medo, eu falei, acho que não ligava. E daí foi a reunião inteira ele falando. Falava bem pra caramba, fala até hoje, né? Ah, Precisa pegar ele pra dar uma palestra um dia pra vocês. tá bom, vamos fazer. Então, e daí ele vinha falando, eu fico lá pra ver se tá falando certo, eu fico perto lá. Fica no primeiro banco, Se eu- que aí ele vem na Porque sua agora eu direção. fico no primeiro banco, Ah, agora não agora- tenho mais medo dele, não. Agora pode apresentar também. Então, daí, a hora que o Milton vinha assim, foi uma reunião, sabe, o tipo assim, por que eu fui entrar nesse lugar, sabe, você fica imaginando, sabe, por que eu fui entrar aqui, né, eu ficava imaginando, olhava no Tito assim, o Tito ficava até roxo da risada, sabe, eu falei, puta Tito, o que você foi fazer, trazer nós aqui, né? Aí daí, conforme foi passando a reunião, daí a gente percebeu que a palestra dele, ele falava alto e bravo assim, mas ele estava tentando explicar. E até então, as coisas que ele estava falando servindo para nós, né? Por isso que machucava, então, né? eu falei, ai, meu então do céu, mas eu perdoei ele. Perdoou. Perdoei. Então é isso que importa. Mas é uma amizade linda, né? Que Não, super maravilhosa. Eu Esse, acho esse que- menino que ele falou do Tite, que trouxe ele, que era do bar e tal, que gostava de uma bebidinha, ele permaneceu na Cojapa. Ele era atuante na Cojapa. incrível. Ajudava, participava em todos os movimentos da Cojapa. Ele estava atuante. Só que ele tinha o vício, né, do arco, né? Mas era um bom menino. E a hora que a turma Mas começou trouxe a- pessoas, né? Trouxe. Fez muito pela Fez igreja, o muito que trabalho quem não faz no dele, banco fez o sentado, trabalho ele foi lá e dele. fez. Quando eu estava fazendo um ensaio do teatro lá que começava bagunça ali dentro, daí o Toninho vinha, barrava todo mundo, ele falava assim, na hora sai, Toninho, fique fria, na hora sai. Ei lá, viu? Mas é incrível. Nossa, parabéns por tudo que vocês fizeram pela Cojapa. Vou pedir para que vocês deixem um recado muito sobre o que vocês são. Amigos. E levar essa vida leve, né? A gente tem uma juventude agora, os índices de doenças mentais no Brasil são dos maiores índices do mundo. Então a gente tem uma juventude que sofre com muitos problemas mentais, seja depressão, seja ansiedade. Como levar essa vida mais leve, como vocês levaram, né? Como se apegar a amigos e levar eles pro resto da vida e olhar a vida com esse olhar. Nossa, a vida pode ser legal, a vida pode me trazer presentes que eu vou levar pro resto da vida, sabe? Passem um recado para essa juventude, para permanecer firme. Sei que eu não tinha combinado Eu isso com falaria vocês. mais ou menos assim para vocês, né? Hoje, tratem todos da Cojapa que entrarem hoje, amanhã, iguais. Porque, como o Milton falou a princípio, lá tem um que tem o dom de cantar, outro tem o dom de escrever, leituras, e outro tem outro tipo de dom que muitas vezes eu mesmo no começo não tinha coragem de ficar falando, que nem hoje eu estaria aqui, certo? Então eu aprendi muito depois que eu entrei lá. E por isso que eu falo para você que eu devo pro pessoal da Cojapa. Então vocês que são da Cojapa hoje, que estão tocando para frente o barco, todo mundo que entrar receba bem o melhor possível e dê o melhor de vocês para que essa Cojapa nunca acabe. Porque de 100 anos eu vou estar lá. Vai dar lá, sim, vai estar convidado. Eu acho que a responsabilidade da gente que viveu uma geração com coisas tão diferenciadas das realidades de hoje. Eu costumo até dizer assim, quando converso com os amigos em bate-papo, né, eu falo que a minha geração, a nossa geração é uma geração privilegiada. Assim, independente da Cojapa, mas assim, na vida,
a gente pegou todo o processo evolutivo das coisas, entendeu? Quando a gente era criança, não existia mais nada eletrônico, era o rádio só, no sítio era rádio só. Então a gente pegou toda essa realidade, esse processo evolutivo, porque o mundo, na verdade, ele é bilhões de anos, acho que pode dizer bilhões, o que existe mesmo é 100 anos. É o pulo, né, que foi dado de 100 anos. Então, quando você fala da juventude, que nós falaríamos para a juventude hoje, nós, os mais velhos, não acompanhamos essas realidades tanto quanto a juventude acompanha. Só que esse processo todo evolutivo, tecnológico, acho que prende muito o jovem hoje. Então, como conciliar isso com a fé? Porque, por exemplo, a nossa realidade, os pais que a gente tinha, o respeito que a gente tinha com os pais, o respeito que a gente tinha à autoridade, é diferente da juventude de hoje. Porque hoje eles têm muita gama de informação. É difícil para eles também. Para nós é tudo lento. Então, é muita recepção, né? O respeito à autoridade que a gente carece muito hoje em dia. Tem muitos pais que eles também evoluíram tão rápido, eles não tiveram uma preparação para a realidade que está vivendo. Então, eles não preparou o seu filho para essa realidade. Vocês, essa geração, que tem que atinar isso, para preparar os seus filhos melhores do que nós preparamos. Nós demos a situação moral, mas nós não conseguimos acompanhar e educar os nossos filhos da forma que os nossos pais educaram nós. Porque hoje vocês têm informações muito rápidas e eu acho que o que é necessário para mim, do ponto de vista que eu poderia passar para vocês, é isso aí. Vocês se prepararem prepararem os seus filhos para a realidade que vai sendo mudada. E acho que a gente tem muita mudança para frente ainda. E agora eu acredito que se esse processo evolutivo que minha geração passou ensinando, agora vocês vão ter em 5, 10 anos evoluções muito maiores e muito mais rápidas. Então é se preparar para a formação dos seus filhos. É se preparar para vocês e preparar para a formação dos filhos. Tá? Com relação à nossa vida religiosa também, os nossos pais eles não tinham, eles ensinavam nós a fazer, que devia fazer aquilo, mas não passavam argumentos para nós. Agora vocês têm essas condições. Vocês têm essas condições de passar os argumentos e ficar esperto para isso, para preparar seus filhos para o futuro. Tá? Para no futuro nós termos uma juventude realmente com fé verdadeira em Cristo, né? Que a nossa vida é Cristo, a nossa vida é em Deus, e muitas vezes a nossa fé fica muito, como eu posso dizer aqui, né? Eu falo Deus subjetivo, você cria para satisfazer apenas o ego seu, não, mas Deus é real, assim como é real verdadeiramente aqui a graça do Espírito Santo, né? Tudo isso aqui é um processo da graça de Deus. Ele está presente, né? Nós fizemos uma oração, você fez a beleza, você faz uma oração presente, e consequentemente ele está presente. Então, essa realidade é uma fé, que o nosso, acho que João Paulo II, buscar águas mais profundas. Sim. Sabe, conhecer melhor a nossa própria igreja e para nós termos uma juventude com uma fé bem fervorosa, mais fervorosa do que a nossa geração. Sim. É isso que eu acho que está no meu coração. E é muito isso, porque é uma juventude. Eu acho que eu e o Pedro, a gente tem um grande privilégio das pessoas do COJAP, porque como nossos pais estão ali, diretamente ligados à coordenação, a gente vê a preocupação deles com os jovens. E é uma preocupação de, nossa, quanto acesso à informação eles estão tendo e o quanto isso está afetando, o quanto eles estão preocupados agora em virar um padrão, mas deixam de ser eles mesmos, e aí entra uma cobrança desnecessária que vira ansiedade, que vira depressão e vira uma bola de neve. Quando você vai ver, a juventude já está pensando em Deus me livre, mas até em tirar a própria vida, sabe? O quão isso está muito presente ultimamente.
E vai ficar cada vez mais. E pode ser evitado se a gente receber o jovem muito bem na Cojapa. Porque a gente tem que se permitir. É isso. Nós somos diferentes do mundo. Com certeza. Sim, Não isso é é. importantíssimo. Nós somos diferentes, não ser melhores que ninguém, mas somos diferentes. Somos diferentes. A gente tem que ser jovens diferentes. E aceitar. Sim, nós somos E diferentes. uma coisa que nem você, Pedro, seus pais do Pedro, eu acho que tem que... Eu parabenizo vocês toda hora, porque eu acho que a coragem que vocês estão tendo de fazer isso, vocês nunca vão deixar morrer isso aí. E a Eles são base Cojapa, da... filho. Eles são Cojapa. Exatamente. Eles são Cojapas. Põe a boneca, tá dando ar naquele nível. A fé que eu acho que o pai, a mãe, porque tem muitos pais por aí, eu trabalhei no meio desse povão aí, então a gente percebe que isso que o Mil estava falando de Cristo, tem lugar que a turma não deixa falar. Sim. A família. Então, esse negócio de a pessoa se matar, essas coisas aí, que nem uma vez eu estava vendo um suicídio, daí o perito, um senhorzinho bem de idade que veio fazer a perícia, e daí nós tava conversando, o cara deu um tiro no ouvido, né? Daí eu falei pra ele, precisa ter coragem de fazer isso aí, né? Daí ele falou assim pra mim, de jeito nenhum. Isso aí é falta de Deus e falta de coragem para enfrentar o problema da vida. É. Então, infelizmente, o que está faltando pro povo é Deus e muitas vezes coragem para enfrentar algum problema da vida. Porque todo mundo tem problema. Sim. Ninguém vive só na felicidade. E Deus tá aí pra ajudar, né? Basta a gente ser essa juventude que pede. Vamos, sabe, não, nós não temos a força, mas Jesus tá ali pra tomar as nossas dores, né? Como já tomou. Então, vamos assumir ser essa juventude diferente, diferenciada dos outros. E vamos ser esse jovem que espalha. Que, por exemplo, eu também, Moraes, quando eu entrei na Cojapa, eu não falava. No meu primeiro encontro, no meu segundo encontro, o diácono Valdeci pediu pra gente escrever uma carta pra Nossa Senhora. Aí eu escrevi minha carta. Aí ele falou, eu vou pedir pra 5 pessoas ler. Quem foi a primeira? Aí eu comecei a ler, eu comecei a chorar, minha voz tremia, ninguém entendia nada. Aí acabou o encontro, a Rose falou assim, você tem vergonha, né, de falar na frente das pessoas? Eu falei, eu tenho, Rose. Ela, a gente vai quebrar isso. Você ainda vai falar na frente das pessoas. E olha hoje, sabe? Olha a evolução que eu tive. E isso saiu da seara do trabalho. Essa coragem que eu tenho de falar, agora, me fez ganhar, conseguir um emprego muito bom, sabe? Então, os frutos que a Cojapa cria, a gente leva para nossa vida e nos ajuda em todos os âmbitos da vida. Isso é muito incrível. Então vamos receber as pessoas mesmo, de braços abertos, e vamos ser essa juventude que vai saber se portar agora para depois também poder ensinar seus filhos. Isso que vocês estão sendo agora, esse Valdir, Toninho foram para mim. Eu não sei se eu consegui ser para alguém, mas tentei alguma coisa, mesmo brincando, mas tentei ser para alguém. E vocês estão sendo para os jovens que estão vindo aí com vocês. Os pais de vocês estão aí dando apoio, vocês têm tudo na mão. Vocês estão com a faca e o queijo na mão, como diz o ditado. Então é só tocar para frente. Isso é inspiração, né? Tomar isso. E se você achar uma peruca usada por aí, cata para nós, por favor. Tá começando a encenação, acho que vai ter alguma peruca sobre... Tô brincando. Porque tá feia a Mas coisa, eu viu? só queria saber de você, eu queria fazer uma pergunta para você antes de nós terminarmos. Qual o segredo para manter essa cabeleira toda desse jeito? Qual é o segredo? Ué, aqui é novo, a idade. É novo. É a idade. É? Mas e os fios brancos, Moraes? Não tem nem fio Não, branco mas quase. eu não deixo, quando eu corto os cicatos assim, tudo assim. Arranca ele com a pinça, você vai tirando assim, ó. Então Pode ver que não também tem- o ralo também, né? Viu, né? Puxando assim, ó. Não pode. Tá certo. Mas, Letícia, eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente brinca com a Cojapa, mas a Cojapa é mais forte do que vocês imaginam. Pode ter certeza disso. Isso é. Move uma juventude. Eu faz 39 anos de casado da Cojapa, hein? Olha. Outro fruto da vida da coisa. Eu falei pra Rose ontem, ela xingou eu. Ela não tá com quase saco na cheio hora de de ser não, trocar sua por cara? duas de 30 já, ué. Falei pra ela, daqui 2 anos... Ela não tá cansado de você lá, não? Eu que tô cansado. Ai, tadinha. O cara disse que levantou cedo, casado casado, levantou cedo, chorando. Sentou na cama, amarrou o sapato para trabalhar, chorando. Daí disse que a mulher levantou e falou, não acredito mesmo, você está chorando de emoção, 20 anos de casado? Daí ele falou assim, hoje faz 20 anos.
Mas seu pai falou pra mim que quando eu comecei a namorar você, se eu não casasse, ele me mandava prender. Daí ele falou, mas você tá chorando, de emoção, não tem cara. Não, se eu tivesse preso hoje, eu tava saindo da cadeia, ó, eu tava livre. Ai, meu Deus do céu. Ai, viu? Ai, gente, é nessa leveza que a gente tem que levar a vida, né? Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje, por contarem a história de vocês, por se disponibilizarem, né? Eu sei que é algo diferente, foge da rotina, é uma experiência nova, mas que a gente vai em frente e faz. Por Deus, a gente faz tudo, né? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigado nós. Eu, de ter convidado, de estar junto com o Milton, com vocês, que pra mim foi um orgulho muito grande. Ah, pra mim também. Eu queria parabenizar também, ele comentou a respeito disso, da Cojapa atual, né, de vocês, que eu até soube que a Cojapa tinha extinguido, depois que voltou não acompanhei nada, mas depois, de repente, eu vi a Cojapa fazendo 50 anos, trabalhando, batalhando, isso é motivo de felicidade para a gente e é motivo de agradecimento a Deus. É sinal que a presença dele, tá, a graça e a presença de Deus é atuante na comunidade de jovens. Na comunidade de um modo geral, né, Aparecida na comunidade de jovens. Eu fiquei muito feliz de ter vindo aqui também, eu queria agradecer o convite de vocês, tá? E acho que se a gente puder, se pudermos colaborar alguma coisa, a gente, pelo menos, se não colaborar, pelo menos piada nós ouvimos bastante, né? Dona conta pra cara, colaborou muito, mas que com as piadas, não sei. Eu já sabia, eu falei, Rose, esse vai ser o podcast que eu mais vou dar risada. E foi. E que Deus abençoe sempre vocês, amém, viu, gente? amém, que amém. cuide da família Louvado de seja vocês, que Nossa Senhora sempre proteja vocês debaixo do manto. Todos. Que vocês continuem ainda sendo jovenzinhos dela, né? De Nossa Eu, Senhora. pelo menos, tento, onde eu tento levar alegria. Eu não levo tristeza, não, hein? Tá certo. Eu até em Tá velório, certo. pra ter uma ideia, eu fui no velório, nós fomos em Porto Feliz levar a minha tia que faleceu, eu fui enterrar em Porto Feliz. A hora que nós tava vendo, minhas 3 primas estavam chorando demais, né? Dentro do ônibus. Daí eu falei pra uma mais velha assim, eu falei, olha, você pensou se o ônibus desse cria? Daí ela falou, por quê? Eu falei, você pensou que o Antônio de Binho vinha chorando atrás dele pra querer mamar? Daí ela começou a dar risada, acabou a tristeza delas, entendeu? Foi uma coisa assim, acabou a tristeza. A Simone manda até um abraço pra ela. A Simone é outra pessoa maravilhosa. E ela, onde ela tá, ela traz uma alegria pra Ela mim. Manda um abraço pra ela, que ela forma maravilhosa. eu gosto demais dela. Eu também. Ela é incrível. E vocês são incríveis. Obrigado por terem vindo, gente. Nós que agradecemos. E obrigada a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que gostaram. E se gostaram, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreve no nosso canal. E se inscreve em todas as nossas redes sociais para não perder um minuto desses 50 anos. Cojapa agora no Jubileu de Ouro. Fiquem com Deus e até breve.